A partir desta noite, pelo poder da palavra que estamos vos pregando esta noite, eu quero declarar sobre a sua cabeça e sobre a tua casa, que a tua família, a tua casa será alinhada no nome de Jesus. O teu ministério vai florescer, o teu chamado vai reviver. A tua mente está sendo curada à medida que eu vos falo esta noite. Deus te trouxe aqui para curar traumas escondidos, traumas que você não tem dito até mesmo para ninguém. O Senhor Deus te conhece e está te curando esta noite. O Senhor Deus está curando o teu campo psicológico. O Senhor Deus está, chamados estão sendo despertados esta noite. Deus te desperta esta noite para algo novo. Está havendo um despertar do Espírito de Deus sobre você. Tu vai orar como antes não orava. Tu vai andar, até o teu caminhar vai ter mudança. O Senhor está a declarar esta noite: te preparas porque o teu falar vai ser diferente. Eu, Senhor, vou te usar com poder nesta terra para a glória do Senhor. Adore quem veio adorar. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco e esteja entronizado em vossos corações. Eu estava a pensar ali, se eu for ousar a pronunciar nomes aqui, talvez eu venha cometer um pecado e esquecer de alguém. Eu tenho amigos aqui. E a Nessa, por exemplo, é minha amiga. Nos conhecemos no ano de 2013 na universidade, estudando, olha só. E pastor Rodrigo, que é uma amizade nova que Deus nos apresentou e de muita valia, muita saúde espiritual. Né? E pessoas aqui que é um prazer estar revendo quem já conhecíamos, e esse prazer, ele se estende para vocês que estamos tendo a satisfação de conhecer hoje, por exemplo. Amém? Ao pastor, quero estender também ao pastor presidente, que já nos antecedeu em oração, ao pastor local. Deus abençoe suas respectivas esposas, assim bem como toda a extensão familiar. Queridos, a mim foi dada uma responsabilidade de trabalharmos convosco uma aula especial, cuja série ou temática, o que preferir, está aqui em nossa retaguarda. Jesus é tudo. O resto é detalhe. E é exatamente dentro deste tema, que nós vamos trabalhar convosco um conteúdo rápido, preciso, porém muito rico para as vossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de ler convosco um texto, por favor. Colossenses, uma das cartas do apóstolo São Paulo, Colossenses capítulo de número 2. Eu pretendo ler convosco o versículo 9, por favor. Portanto, nele habita corporalmente ou completamente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele. Vamos recapitular, por favor, esta leitura, uma vez mais. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completo nele. Amém? Graças a Deus. E estáis completo nele. Ligado a esta temática, Jesus é tudo, o resto é detalhe. Nós montamos uma estrutura para vos falar esta noite, cuja porta de entrada é exatamente o texto que lemos convosco. Porque a partir daqui nós vamos desenvolver uma aplicação de riqueza espiritual para as nossas vidas. Digam graças a Deus. Portanto, inclinem-se aqui, por favor. A vossa atenção será de grande valia para que o vosso entendimento seja um pouco maior. Acredite que dentro daquilo que nós falamos, dentro daquilo que na condição de orador nós vos falamos, quem está na condição de ouvinte, se ele prestar atenção, eu disse que se ele prestar atenção, dentro desta atenção prestada, aquilo que foi falado, ele vai obter, assimilar de conhecimento 30%. Agora imagina você, quando você senta para ouvir, e na condição de ouvinte você não presta atenção. Você não vai assimilar exatamente nada. Se prestando a atenção, você assimila de tudo que ouviu 30% apenas, e imagina quem vem para o culto e não presta atenção. É por isso que em cada culto algumas pessoas ouvem, teve pregação, Deus falou, teve revelação, foi para casa e disse, Deus não falou comigo, falou. É porque você estava desapercebido. Entende? Porque Deus não deixa de falar.
Deus não deixa de falar, ele tem compromisso com sua palavra, e sua palavra, sempre que exposta, tem uma revelação contida nela. Portanto, a partir do texto que nós lemos, prestai-vos, pois, atenção. Uma das preocupações que devemos ter, principalmente dentro dos dias atuais, dentro do comportamento social, sociológico que assistimos dia após dia atualmente, nos deixa um tanto preocupados. E essa preocupação nos faz buscar no campo espiritual que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia da sociedade, que Deus tenha misericórdia da raça humana. Por quê? Porque se nós nos atentarmos e prestar um pouco de atenção, nós vamos entender que atualmente a sociedade ela está correndo atrás de muitas coisas. Como, por exemplo, sucesso, reconhecimento, posição dentro de uma sociedade hierárquica um pouco maior, um maior que o outro. Está correndo atrás de tantas outras coisas que poderíamos mencionar aqui, mas poucos correm atrás do essencial, que é exatamente o que está aqui. Digam após mim, por favor, Jesus. É Ele o essencial. É Ele o essencial. Eu gosto muito da carta aos Hebreus. Capítulo 4, a partir do versículo 12, é um dos textos mais extensos das Escritas Bíblicas, que diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ouça-me, por favor, e prestai-vos atenção. Olha o que é que a Bíblia diz em capítulo 4, verso 12 da carta aos Hebreus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que é que acontece aqui? Algo muito profundo que nós lemos, relemos e depois ouvimos. E por não prestar atenção e não nos inclinarmos às profundezas que a palavra tem, nós não detectamos riquezas que está escondido aqui. A Bíblia Sagrada é o único livro do planeta que tem o poder de se auto-interpretar. Eu disse para você que a Bíblia Sagrada é o único livro do planeta que tem o poder de se auto-interpretar. E o que seria se auto-interpretar? É trazer caracteres dela mesma. É apresentar características dela própria e falar dela mesma. Então perceba que no versículo 12 do capítulo 4, ela estará a dizer, a própria Bíblia falando dela mesma, a palavra de Deus. Olha que interessante, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que tem o poder de penetração. Oh, glória a Deus! Até as divisões das juntas e alma do ser humano. E diz, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Eu vim aqui esta noite ter o prazer de estar convosco, principalmente falar desta palavra, a palavra que tem todo o poder, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que levanta quem está caído e faz com que o que não existia passe a existir, Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Paulo estará a nos dizer: e ao Senhor Deus, Pai de toda glória, aquele que chama a existência aquilo que não existia e ainda chama pelo nome. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus chamará à existência aquilo que ainda não existe. E se prepare, porque Ele vai dar nome e vai dar sobrenome. Ele é Deus, Ele ainda é Deus e sempre será Deus. Glória a Deus. Pois bem, senhores, permita-me prosseguir. Tanta preocupação dentro do comportamento social, sociológico do momento, que busca-se tudo, mas esquece do essencial. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se não tem tudo, e se tiver tudo e não tiver Jesus, não é suficiente. Vamos lá? Pegue isso aqui, quem trouxe papel, caneta, é aula, gente. Se não tiver papel, caneta, bloco de notas. Usem a tecnologia. Mas não saiam daqui sem escrever alguma coisa, ser de extrema utilidade para você. Não é pedagoga. É isso mesmo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se Jesus não é tudo, nada mais é suficiente para a tua vida. Vamos lá. Queridos, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês esta noite. Jesus não é parte da sua vida. Pasmem vocês, ainda bem que vocês estão sentados para não cair. Porque vocês estão ouvindo que Jesus não é parte da sua vida. Sabe por quê que eu afirmo à luz da Bíblia? Calma, você vai entender.
Por que Jesus não é tudo? Não é parte da sua vida. Por quê? Porque ele é a sua vida. Porque Jesus, ele faz parte da minha vida. Sinto muito, mas biblicamente, ainda assim não é o suficiente. Você pode ter até boas intenções, mas o reino de Deus não funciona só com boas intenções. Vamos lá, escreve aí, por favor. Jesus não é parte da sua vida, vírgula. Ele é a sua vida. Quando o pastor Rodrigo me apresentou isso aqui, eu falei, gente do céu, isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Isso aqui trabalhado na raiz da palavra, isso aqui vai arrancar de nós o que nós não queríamos que mexesse. Digam amém. Eu comecei. Se quiser ir embora, ainda dá tempo de falar com o pastor e pedir licença. Mas você vai ficar, digam graças a Deus. Vamos lá. Jesus não é parte da sua vida. Ele é o quê? O que é que João, o Evangelho, capítulo 15, versículo 5 diz? Jesus, em uma expressão, dentro de um diálogo com o corpo, o colégio apostólico, ele está tentando esclarecer aos mesmos. Dentro de uma situação, ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer. Porque sem mim, nada podeis fazer. Jesus não veio para se encaixar na sua agenda. Ele veio para ser o centro dela. Ok? Jesus não veio para se encaixar na tua agenda. Ele veio para ser o centro dela. E quando Jesus é o centro da minha agenda, eu posso ser o homem mais comprometido do planeta. Na minha lista de agendas e de compromisso, Jesus será a minha prioridade. Sabe por que as igrejas nos dias atuais estão sofrendo muito? Um pouco mais do que deveria, do que já passava pelo processo de dor? É porque, permitam-me falar isso aqui, estamos em uma aula muito séria, é porque para a maioria, Jesus já não é mais prioridade. Gente, abre aspas, escreve aí. O homem de Deus precisa ter compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. O homem precisa ter compromisso com Deus e com o Deus da palavra. Prossigamos, pois. Note que nós estamos usando como base de referência bíblica João capítulo 15, verso 5. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Muitos querem Jesus como Salvador. Isso é fato, isso é óbvio. Isso é uma verdade que encontramos na rua quando saímos para evangelizar. Não, mas Jesus já é meu Salvador. Não, mas eu creio em Jesus. Acredita, afirma que Jesus é o seu Salvador, afirma que tem fé em Jesus, mas entenda comigo, à luz da palavra esta noite, muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Jesus vai salvar a minha alma, mas Ele está sendo o Senhor da tua vida? Será que Jesus está sendo o Senhor da tua vida? Mas na hora do perrengue está lá dizendo assim, Jesus me salva. Tinha um homem, um pequeno município do estado de Alagoas, onde eu preguei, um dos homens que tinha o poder aquisitivo, um dos maiores por lá. E ele se dizia ser ateu. Se dizia ser ateu até a página seguinte. Porque ele tinha uma crise que dava uma dor nele, que os médicos não discerniam. E quando ele estava na crise de dor, que iam buscar ele de ambulância na casa dele, ele gritava, ai meu Deus! Mas não era ateu. Mas agora está clamando por quem? Por Deus. Então dentro do homem existe um chip. Dentro do ser humano existe um chip. Que mesmo ele dizendo que é ateu, quando a água bate aonde ele não consegue mais dominar, inconscientemente esse chip vai gritar, dentro de uma necessidade da criatura, gritar pelo seu Criador. Agora, perceba que, biblicamente, Jesus deixou muito claro, muito enfático,
sem nenhum índice de dificuldade de entendimento. Por isso que Jesus falava em pá. Normalmente, nós, os homens, gostamos de complicar as coisas para depois tentar explicar. Jesus sempre foi o contrário. Graças a Deus por isso. Jesus usava palavras simples para aplicar coisas profundas. Escreve. Jesus usava palavras simples, vírgula, para aplicar coisas profundas. Ponto. Enquanto isso, nós, os pregadores do momento, gostamos de aplicar coisas dificílimas para explicar coisas simples. Hã? Sim ou não? Por quê? É os pregadores do momento? É os pastores, com todo respeito, do momento? Mas eu tenho uma palavra para você aqui esta noite, nesta aula tão especial. É que Jesus continua o mesmo. O evangelho continua puro e simples. Quem complica aquilo que é fácil é o próprio homem. Para dizer que tem conhecimento, não adianta. Para provar que tem conhecimento, para provar que você domina os vernáculos da língua portuguesa, que você domina o campo da teologia, que você domina as ferramentas da interpretação bíblica, hermenêutica, exegese, não precisa complicar aquilo que já está facilitado. Apenas dê sequência no que está escrito, tenha certeza, o Espírito Santo fará o que você não pode fazer. Aleluia! Não adianta complicar o que Jesus já facilitou. Ok? Prossigamos, pois. Tá bom até aqui ou como é que tá, irmão? O tom de... Ó, a Vanessa fez assim. Será que é para ir embora? Não, tá. Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero declarar algo. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu declarar algo para você aqui esta noite. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Ouça-me, por favor. Jesus não ocupa espaço na minha vida. Ele ocupa o trono da minha vida. Diga para você esta noite agora, em nome de Jesus. Jesus não ocupa espaço na minha vida. Ele ocupa o trono da minha vida. Olha para mim agora, recebendo em nome de Jesus. Jesus, a partir de hoje, desta aula tão simples e tão profunda, Ele não vai apenas ocupar espaços na tua vida, Ele vai ocupar o trono da tua vida. Se Ele ocupar espaços, vai ter espaço que Ele atua, espaço que Ele não é permitido atuar. Compreende ou não? Mas se Ele ocupar o trono da tua vida, Ele vai mandar em você, vai dominar você, vai fazer coisas que ninguém pode fazer. Da planta dos pés ao alto da cabeça é Jesus quem vai dominar a tua história. Eu pergunto, Jesus, Ele ocupa o espaço da tua vida ou Jesus tem o trono dela? Observe que estamos ligados aqui. Jesus é tudo, o resto é detalhe. Pois bem, vamos prosseguir. Tópico seguinte que eu quero trabalhar com vocês. Em Cristo não falta nada. Como é que é, irmãos? 1, 2, 3, vamos lá? Em Cristo não falta nada. Por quê? Conforme nós usamos o texto como porta de entrada, Colossenses capítulo 2, verso 10. Estais completo nele. Nele quem? Nele quem? Cristo. O mundo promete completar você com coisas externas. Sempre com proposta de coisas de fora. Mas o que acontece aqui? Cristo completa você do lado de dentro para fora. Existe uma palavra de expressão grega que nós usamos no campo da teologia que é exógena. Pastor, esta palavra de expressão grega, exógena, significa o quê? Quem trouxe papel e caneta e quer aprender, escreve aí. Exógena, do grego, significa mudança de dentro para fora. Mudança de dentro para fora. Mudança de dentro para fora. A proposta do mundo é mudar você para fora para ter efeito do lado de dentro. Não. Essa coisa está errada, essa forma está errada, porque não há mudança de fora para dentro. A mudança correta é de dentro para fora. Se não mudar do lado de dentro, fique tranquilo, que o que está do lado de fora não vai mexer com o que está do lado de dentro. É por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo disse assim, ouça-me por favor, e não sabeis vós, ou vocês,
que sois casa, morada e templo do Espírito Santo, e o mesmo deseja habitar em você. O Espírito Santo, quando deseja, ele expressa o desejo de habitar em você, não é do lado de fora para dentro, é de dentro para atuar do lado de fora. Só Jesus tem o poder de entrar no homem, trabalhar do lado de dentro, e quer saber todas as vezes que Jesus vai transformar de um homem, todas as vezes que Jesus quer transformar a vida de uma mulher, de um jovem, de um ser humano, Jesus vai entrar, o Espírito Santo vai entrar dentro do homem e vai mexer justamente dentro daquilo que ninguém queria mexer. A psicologia não mexe, não tem capacidade, não tem condições. A psicanálise também não, a ciência fica fora. O homem, com suas técnicas elaboradas, não tem condições, mas o Espírito Santo chega e faz o que o homem não tinha condições de fazer. Amém? Pois bem, Cristo completa você de dentro para fora. Quando você está precisando, está com o cardio, dodói, você precisa ir ao médico, você procura um especialista. Você vai procurar um especialista do cardio. Quando você está com um problema na cabeça, você vai procurar um otorrino, especialista justamente no campo da cabeça. Quando você precisa de qualquer parte de uma necessidade do teu corpo, você vai procurar um especialista. Dentro da lógica seria isto. Existe um médico daqui, um médico aqui, um médico que atua nesse campo, um médico que atua naquele campo. Mas quando fala-se de Cristo, que é médico por excelência, você não diz que Jesus é especialista do coração e ele não sabe tratar as vias sanguíneas. Você não vai afirmar que Jesus ele sabe tratar do teu campo psicológico, mas ele não sabe tratar da tua unha encravada. Não, Jesus, enquanto tem médicos subdivididos em suas classes profissionais, Jesus ele é completo. Você precisa de um psicólogo, vai para Jesus. Você precisa de um otorrino, vai para Jesus. Você precisa de qualquer especialista, vai para Jesus. Por quê? Porque ele é um em tudo. Ele é completo em todas as questões. Quem precisa de qualquer coisa, se estiver com Jesus, ele está completo. Olha que coisa. Jesus é pleno. Jesus é completo. Pois bem, em Jesus, eu não vivo carente. Eu vivo completo. Escreve isso, por favor, abre aspas. Em Jesus eu não vivo carente. Eu vivo completo. Vamos lá. A linguagem está fácil para vocês, está ok? Então, glória a Deus. Até o caderno caiu de emoção. É normal. Próximo. Anote aí. Quando Jesus é prioridade, tudo se organiza. Vamos lá? Quando Jesus é prioridade, vírgula, tudo se organiza. Ok. Mateus capítulo 6, verso 33. O que é que está escrito ali? Mateus capítulo 6, verso 33. O que é que está escrito ali? Buscai primeiro. O quê? O reino. E o que é que o texto em seu complemento diz? Exato. Buscai primeiro o reino. Esse reino refere-se a um reino subhumano, terreno, ou um reino de cima, um reino divino, um reino espiritual. Por quê? Gente, tudo que acontece aqui, o mundo espiritual é tão sério. Eu compartilho convosco esta fala. O mundo espiritual é tão sério que tudo que acontece aqui embaixo já aconteceu tudo no plano espiritual. Aqui é apenas um reflexo. Por que as pessoas não valorizam o mundo espiritual? Porque as pessoas têm uma tendência de acreditar naquilo que os seus olhos veem. Se os meus olhos não veem, vou ter muita dificuldade de crer, de acreditar. Mas o mundo espiritual
ele é muito misterioso. A Bíblia Sagrada é um mistério que não é revelado a todos. Quando nós nos inclinamos a estudar a Bíblia, conhecer Cristo e entrar no mundo espiritual, entenda uma coisa, precisamos ter fé, mas não nos esquecer da razão. Fé que pensa, razão que crê. Fé que pensa, razão que crê. Fé que pensa, razão que crê. Eu preciso. O proverbista Salomão, em uma das suas falas, ele disse assim: crescei na graça e no conhecimento. Agora olhe para mim, por favor, e nunca se esqueça disso. Salomão trata a graça e o conhecimento como parentas. Eu disse parentas. Poderia ser parentes, mas a expressão usada pelo proverbista Salomão é parentas. Repito, a graça e o conhecimento são parentas, andam de mãos dadas, uma não larga da outra. Eu preciso buscar a graça sem abrir mão do conhecimento, eu preciso buscar o conhecimento sem abrir mão da graça, porque elas andam de mãos dadas e caminham juntas para que o Espírito Santo em você possa atuar e fazer a obra. Pessoas que dizem, não, eu vou só crescer na graça. E ele começa a orar, sobe monte, desce monte, glória a Deus, porque eu também sou crente da montanha. Mas se eu buscar só a graça e não o conhecimento, o meu ministério vai ficar o quê? Vai ficar manco. Ministério manco é ministério defeituoso. Eu sou muito bom na oração, mas eu sou ruim no conhecimento. Espera um pouco. Jesus não foi um dos discípulos que falou isso. Foi o próprio Jesus dizendo, o meu povo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmão, a palavra perecer aqui nos traz a ideia de morte. Quando ele diz o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, Jesus, na linguagem literal, está dizendo o meu povo morre porque não buscam, lhe faltam o conhecimento. Eu glorifico a Deus por esta casa de oração, por esse ministério e sua liderança, por se preocupar em implantar nos dias atuais trabalho como este, que é a busca pelo conhecimento. Os discípulos se reuniam, ao acordar pela manhã se reuniam, e nenhum deles vazava, saía, como muitos estão fazendo hoje. Estou indo ali fazer a obra. Está saindo para fazer a obra totalmente despreparado. Se um soldado sair para o campo de batalha despreparado, ele volta. O que vai acontecer? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes, no acordar da manhã, antes de Jesus despedir os discípulos para uma grande obra, para a obra evangelística, para pregar nas cidades e também nas cidades adjacentes, circunvizinhas, Jesus tinha que reuni-los e instruí-los na palavra. O ministério de Jesus de 100%, pegue isso aqui por favor, que não vai ouvir talvez, não mais. De 100% no ministério de Jesus terreno, 30% equivale a curas e libertação. Eu disse que 30% equivale a cura e libertação. E 70% é palavra, ensino, a base do ensino. Porque o ministério, Jesus expulsava demônio, é verdade, glória a Deus. É porque Jesus curava, é verdade, glória a Deus. É porque Jesus, ele era tremendo, espiritual, eloquente, pregador, era demais, é verdade, tudo isso e muito mais, glória a Deus. Mas o ministério de Jesus foi embasado no ensino da palavra. Hoje tem reteté, hoje tem louvores, hoje tem vai do que veio, do que nunca foi, hoje tem tudo, mas ninguém quer priorizar a palavra. Saindo um pouco, nos deslocando teologicamente do Novo Testamento para o Antigo. O carro está passando aqui, só um minuto. Só faltou o carro do ovo passar aqui agora. Olha o ovo. Mas está indo embora ali, Deus abençoe. Vocês me ouvem bem? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. A primeira vez na Bíblia que Deus desce para interromper a oração de alguém. Meu Jesus. Quem é que está orando? Ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Samuel. Irmão, Samuel era tão crente que ele dormia crente e acordava convertido.
Samuel é o filho de Ana, gerado lá no templo. Essa criança teve sobre ele 3 capacidades divinas. Samuel foi o único, biblicamente, que foi juiz. Vamos comigo? Profeta, sacerdote. Parabéns, pastor. Então não era qualquer um. Samuel está orando, o capítulo 16 do primeiro livro que leva o seu nome. Deus desceu e disse assim: Samuel, para de orar. Quando eu estou lendo esse texto, eu não aguento. Samuel para e fala: Senhor, normalmente o Senhor desce para me fazer orar. Hoje o Senhor desceu para interromper a minha oração? É, porque eu quero um diálogo com você. Pois não ore mais por Saul. Na verdade, você vai perder seu tempo. Não ore mais, porque o ministério de Saul está reprovado. Eu não tenho mais negócio com ele. Irmãos, a maior condenação para o homem em vida que ele pode receber é quando Deus deixa de falar com ele em exortação. Porque enquanto Deus estiver exortando na palavra, se alegre. Enquanto Deus estiver puxando a tua orelha, dê glória. Enquanto Deus estiver se importando com você e com o teu ministério, com o teu chamado, dê glória a Deus. Dura coisa é quando Deus cala e não fala mais com você, te dando a liberdade de fazer o que você quiser. Essa é a maior condenação para o homem em vida que ele pode receber. É quando Deus não fala mais com ele. Deus disse: Samuel, eu reprovei Saul e não tenho mais negócio com ele. Meu Deus. É tão verdade que Deus já não tinha mais negócio com Saul, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Aí lá vem a orientação divina. O Senhor disse: levanta-te e vai. Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse assim: levanta-te e vem. Enche o teu vaso de azeite. Por que ao invés de dizer vai, Deus disse assim: vem? Por quê? Samuel estava cheio. Cheio. Tanto que Deus disse assim: pega o chifre de azeite. Não vai, vem. Ele estava cheio do azeite, o homem estava na oração. Deus que interrompeu ele. Mas por que Deus não mandou ele? Então o homem está cheio. Ô pastor, pelo amor de Deus, o homem estende a mão, todo mundo. O homem que está pregando, ele começa a falar babalu, balabaci, e o povo cai dele, o povo grita. Eu disse assim: não, Samuel vem. Ele está cheio, é verdade, mas mesmo cheio tem que vir. Sabe por quê? Samuel estava cheio, mas não tinha orientação. Então quando Deus disse: enche teu vaso de azeite e vem, Deus estava dizendo: você está cheio, mas precisa receber orientação. Vem cá, tu tem uma missão, sabe qual é? Tu vai até Belém de Judá. Falou o lugar, a cidade. Lá você vai entrar, vai buscar a casa de um homem chamado Jessé. Deus dá a cidade, Deus dá o nome do dono da casa, Deus dá o CEP, Deus, porque quem anda com Deus não anda perdido, desorientado, dando cego mais perdido que cego em tiroteio. O homem de Deus que vive em oração, ele recebe de Deus orientação. Ele sabe como entrar, ele sabe como sair, ele sabe sentar, sabe levantar, ele sabe falar e como falar, ele sabe porque ele está orientado por Deus. Samuel está cheio, mas precisava de um a orientar. Sabe por que as igrejas estão padecendo? Porque tem muita gente que diz que está cheia, mas justamente por estar cheia, não tem a humildade de sentar para aprender e ser orientada. Digam comigo: cheio, mas desorientado. Quem está cheio pula, mas não tem uma palavra revelada. Quem está cheio fala em mistérios, mas não tem uma palavra revelada. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Esteja cheio, busque estar cheio, mas também está orientado por Deus. Samuel se levantou debaixo de uma orientação. Quando ele estava cheio, agora sabia o quê? Coisa gostosa é crente cheio do Espírito Santo saber o que fazer. Pastor tem até medo de convidar alguém para pregar e chegar no culto de domingo, todo mundo bonitinho, o jardim está florido, todo mundo sedento, querendo ouvir uma palavra. Aí o cara pega no microfone e dá vontade de... Diga glória a Deus. Não dá. Me perdoe. Mas como está difícil sentar para ouvir alguém nos dias atuais? É porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou concursado, eu tenho um diploma. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, fique desconfiado.
quando alguém em um bate-papo com você falar mais dele do que de Jesus. Abre aspas e escreve isso aí, mas por favor, lembra de mim, não me esquece não, escreve aí. Aquele que se autoelogia não merece crédito. Aquele que se autoelogia não merece crédito. Lembra de mim, por favor, tá? Vamos prosseguir? Digam amém. Ok. Deixa eu me... Ô, Rodrigo, me ajude com o horário, meu filho. São 20 horas e 53 minutos, tá? Me ajude com o horário. É para parar já? Não. A igreja quer que pare agora? Obrigado, gente. É sinal que não está tão ruim. Ok? Vamos lá. Todo aquele que se autoelogia não merece crédito. Irmãos, não é você que tem que se autoelogiar. Está totalmente errado. Deixe com que as pessoas que te conhecem falem alguma coisa boa de você. Quem me entende, diga amém. Eliseu está passando, uma mulher que está lá, olha para o seu marido e fala assim, Eliseu passava para cá, passava para lá, passava para cá, passava para lá, para Sunem. E ela olhou, comentou com o seu marido, aquele homem ali passa, eu estou vendo o movimento dele indo, o movimento dele voltando, ele não abre a boca, não se apresentou, nem disse de onde veio, nem para onde vai. Mas tem uma coisa que eu enxergo nele, o quê? O Espírito de Deus está com ele, é homem de Deus. Porque quem é, não tem necessidade de se apresentar dizendo que é. O gostoso é quando você não fala de você mesmo. O gostoso é quando Deus levanta pessoas para dizer, é mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu sinto Deus na vida dele. Elogio é para se ouvir, não para se agradecer. Sabia disso? Olha, você é demais, pregou muito. O que é que acontece? Glória a Deus. Não agradeça, ouça. E glória a Deus. Porque não é mérito teu. É a graça de Jesus. Digam amém. Vamos lá. Aqui. Conforme nós pautamos para vocês Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino, apontando para cima. E depois, para baixo. Isso aqui é muito louco. Não? Não é verdade? Porque nós, na nossa concepção sub-humana, primeiro priorizamos aqui, para depois. O céu aponta o caminho contrário. Agora, comigo aqui. Eu estava lendo esse texto, enquanto eu preparava esse sermão, Rodrigo, Deus me falou algo aqui. Eu compartilho com vocês. Eu posso dizer amém? Não é sobre buscar muitas coisas. Buscar primeiro o reino dos... Agora, não é sobre buscar muitas coisas. É sobre buscar a coisa certa. Olha para quem está perto assim com muita autoridade e fala, não é sobre buscar tudo. É buscar a coisa certa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque quem se levanta para buscar tudo, acaba se cansando porque não vai encontrar nada. Mas quem se levanta para buscar a coisa certa, ele vai canalizar energia, vai guardar força e vai dar o tiro certo. Ele vai dizer, encontrei Jesus, é ele que eu quero. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus está no centro, observe, não é sobre buscar muitas coisas. Complete a frase, por favor. É sobre buscar a coisa certa. Quando Jesus está no centro, lares se alinham, ministério floresce, mentes são curadas, chamados são despertados. E aqui eu quero transmitir para vocês algo que eu estou a sentir nesse momento. Levante a mão em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, morada do Deus Altíssimo, e conecte o teu espírito ao Espírito de Deus, se possível for. A partir desta noite, pelo poder da palavra que estamos vos pregando esta noite, eu quero declarar sobre a sua cabeça e sobre a tua casa, que a tua família, a tua casa será alinhada no nome de Jesus. O teu ministério vai florescer, o teu chamado vai reviver. A tua mente está sendo curada à medida que eu vos falo esta noite. Deus te trouxe aqui para curar traumas escondidos, traumas que você não tem dito ou até mesmo para ninguém. O Senhor Deus te conhece e está te curando esta noite.
O Senhor Deus está curando o teu campo psicológico. O Senhor Deus está, chamados estão sendo despertados esta noite. Deus te desperta esta noite para algo novo. Está havendo um despertar do Espírito de Deus sobre você. Tu vai orar como antes não orava. Tu vai andar, até o teu caminhar vai ter mudança. O Senhor está a declarar esta noite, te preparas porque o teu falar vai ser diferente. Eu, Senhor, vou te usar com poder nesta terra para a glória do Senhor. Adore quem veio adorar. Aleluia! Estamos aqui para uma aula, mas aonde é aplicada a palavra do Senhor, tem o mover do Espírito. Aleluia! Eu busco primeiro o reino e o resto se ajusta. Busquei primeiro o reino dos céus. Eu busco primeiro o que é de cima. E o que é de baixo se ajusta. E o que é de baixo entra na linha. Por quê? Porque não sou eu, é Ele. Tem pessoas aqui, não são todos, mas tem pessoas aqui que o Senhor Deus vai te levar para um nível espiritual maior. Observe e ouça-me, por favor. Alguns terão novas experiências espirituais com Deus. Oh, aleluia. Alguns terão novas experiências espirituais com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos. Perder por Jesus é ganhar tudo. É o tema que me deram, então bora lá. Muita gente quer caminhar com Jesus, ter experiência com Jesus, ser cheio de Jesus e não quer perder nada. Que evangelho é esse, cara? Que proposta é essa na sua cabecinha, meu filho? Vamos lá. Perder por Jesus é ganhar tudo. Qual é o texto básico que eu uso? Projeta para nós, se possível for, Filipenses, capítulo 3, 2 versículos, o 7 e o 8, por favor. Há possibilidade de projetar aqui? Já está aqui. Vocês não são gente, não. Vocês são gente. Vamos lá. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mas, do que isso? Compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Digam graças a Deus. Perder por Jesus é ganhar tudo. Só que tem gente que quer ganhar tudo para perder Jesus. Quer ser famoso, perde Jesus. Quer ser artista, perde Jesus. A Bíblia Sagrada tem vários ministérios, mas não tem ministério de artista. Tem alguns Instagram aí de algumas pessoas que você entra, cujo nome eu não falo para não pecar. Jesus, tenha misericórdia, que o teu sangue me cubra. Amém. Que está lá, artista. Eu falo, Jesus, esse ministério não tem. Interessante que colocar lá servo de Jesus ninguém quer. Porque ser servo é cafona. Ser servo é pequeno, é minúsculo, não tem status. Servo para quê? Aí Paulo está dizendo, a mim, como Paulo, servo de Jesus Cristo, a quem perdi tudo para ganhar a Ele. Oh, glória. Glória a Deus. Perder por Jesus é ganhar tudo. O que parece perda aos olhos humanos é lucro do reino. Só que para entender isso aqui tem que ser no mínimo espiritual. Porque se for carnudo, você vai pregar isso aqui 30 vezes, ele não vai ouvir, mas não vai entender nada. É por isso que tem gente que vem para o culto, você prega, desprega, prega de novo, cansa, sua, ora, intercede, aí expulsa no nome de Jesus e o cara vai para casa e não entende nada. Porque Jesus, em um bate-papo com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, ele disse, ô meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, quem é nascido da carne é carne. Agora, quem é nascido do Espírito é esse? Tem pessoas que você vai pregar a vida toda, o indivíduo não vai se converter. Já tem pessoa que você vai pregar uma única vez, ele vai se converter e vai para o céu. Porque tem pessoas que a carnuda, ela nasceu e a sua inclinação é para coisas da carne, ponto. Mas eu vou mudar ela, pastor, deixa eu te dar um conselho, fica quieto e vai orar. Porque se tu tem dificuldade de mudar você mesmo, tu não vai mudar ele.
expectativa e na ânsia de mudar o outro, a gente acaba se perdendo. Eu estou vendo gente na cadeira assim, Jesus. Deus do céu. Por isso, gente, o evangelho, por muito tempo, o evangelho de Cristo era tido como cafona. Vocês lembram? Quem é aqui da minha idade? Mas, por favor, não revele sua idade, não, fique em paz. Eu me converti com 15 anos, e ser crente nessa época, na época que eu me converti, era ser cafona, era ser doido. Ah, é a lei de crente. Era uma coisa assim que, gente, ser crente é inteligente, é honroso. Deus revela a ciência humana e a ciência do céu. Meu irmão, ser crente é ser um bichinho de Jacó inteligente. Permita-me falar isso aqui, afinal de contas estamos em uma aula, eu posso dizer um amém? Tem crente que, por não conhecer a Bíblia, conforme já falamos alguns minutos atrás, e não buscar conhecimento, ele faz muita bobagem. Erra onde não era para errar, faz o que não deveria fazer e fala o que não era para falar. Aí todos nós levamos a culpa. Alguns que dizem ser pentecostais e fazem muita bobagem, despreza o ensino da palavra e acaba fazendo o que não deveria fazer. Gente, por favor. Paulo está escrevendo uma das suas cartas para os crentes de Coríntios. E Paulo diz assim: vós, irmãos meus, oferecei para Deus em Cristo um culto racional. Pasmem os senhores. Quando Paulo escreve pedindo aos irmãos em Coríntios, que quando se prepararem para oferecer a Deus um culto, deem a Deus um culto racional, obviamente é porque os crentes na época estavam fazendo o contrário. Se Paulo pedia para eles dar um culto, a palavra racional significa linha de pensamento, linha de raciocínio, inteligência, ponto. Quando Paulo diz que ao se reunirem, irmãos meus, deem para Deus um culto racional, ele está dizendo, deem para Deus um culto bíblico inteligente. Se Paulo pede para os crentes dar um culto inteligente, é porque no contexto eles estavam dando um culto burro. Contrário daquilo que está escrito. É forte, mas é factual. Bíblia teológica, digam amém. Pasmem os senhores. Os crentes em Coríntios tinham os 9 dons, cheios de dons, mas eram infantis. Isso está registrado na própria palavra. Não vamos para lá porque não é o contexto factual e vai dar trabalho aqui. Mas observe que Paulo diz assim: eu queria me reunir com vocês para vos trazer uma palavra mais forte. Mas como vocês são infantis, Paulo chama o quê? Paulo chama não é um crente não. Não é 2 crentes não. Ele está chamando toda uma congregação. Vocês são meninos. O meu desejo é ir com vocês com uma comida mais forte, mas eu não posso. Eu queria ir com uma solidez. Eu queria ir com algo forte, mas como vocês são infantis, meninos, eu vou ter que ir na maciota, eu vou ter que chegar com um leitinho para vocês. Porque vocês ainda não crescerão. Um crente ouvir isso é ruim, é dolorido. Imagine toda uma igreja. Então está na hora de crescer. Obreiros, está na hora de crescer. Por quê? Porque o problema não é ser menino, gente. Escreve isso aí, por favor. O problema não é ser menino. O problema é nunca crescer. Porque menino é uma fase que todos nós um dia passamos, sim ou não? Até Paulo passou. Paulo disse, fui menino. Como menino falava as coisas de menino. Mas como homem eu tenho que agir como tal. Como menino falava as coisas de menino. Mas como homem eu falo como macho. Como homem. Então essa fase tem que passar. Tem obreiro que tem que passar pela fase da meninice. Tudo fica com raiva. Faz biquinho. E se o pastor vacilar, final de semana, e chamar a atenção dele, nem por culto da noite ele vem. Porque ele diz assim, eu vou matar o pastor de raiva. Jesus Cristo. Tem pastor tão novo que está dando AVC. Tem pastor novo que parece assim, vai dar parada cardiorrespiratória, irmão. Calma, pelo amor de Deus. A gente faz algumas consultorias aqui na Zona Sul de São Paulo e região. Eu atendo alguns pastores e a maioria são pastores presidentes. Irmãos, o negócio não está bacana não. Nos bastidores do ministério, o negócio tá duro, irmão. Você sabia que
Um dos maiores desafios da igreja é fazer com que os obreiros sentem para aprender. Vou te dizer uma coisa. Só aprende quem é humilde. Quem não é humilde não tem condições nenhuma de aprender. Alguém um dia em sala de aula me perguntou como eu posso ser parecido com Cristo. Você sabia que você não é parecido com Cristo quando você prega? Não, porque o diabo também prega. E nem por isso ele é parecido com Cristo. Você sabia que você é parecido com Cristo não é quando você ora? Você é parecido com Cristo não é quando você pula, quando você... Não, quando você faz uma obra social. Você é parecido com Cristo quando você é humilde. Coisa que o diabo nunca foi e nunca será. Quer ser parecido com Cristo? Digam amém. Seja humilde. Capítulo 11, versículo 28, a partir do Evangelho de Mateus, vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aprendei de mim que sou manso e de coração. Tem obreiro que congrega no ministério, é alimentado naquela casa, o pastor dá pão, o pastor dá água, o pastor estende a mão, levantou o dito cujo, abençoou a sua vida e ele ainda não quer sentar para aprender com quem cuidou dele. Se Jesus não tiver misericórdia dele, ninguém tem mais não. Só Deus para ter misericórdia. Mas vamos aqui. Vamos aqui. Perder por Jesus é o que, gente? Quem lembra? Ninguém anotou, né? É ganhar. Qual o seu nome? Renata, parabéns. Você é uma bênção, Renata. Deus abençoe. Vamos lá. Nada é sacrifício quando se entende o valor de Cristo. Nada é sacrifício quando se entende o valor de Cristo. Porque eu estou trabalhando muito na igreja, glória a Deus. Porque por mais que você faça, por mais que você desfaça, por mais que você realize, por mais que você se esforce, nada chegará perto do sacrifício que Cristo fez por você. Então não se esqueça, nada é sacrifício, nada que você faça. Você vai reclamar quando você entende que o valor está em Cristo. Eu vou te dizer uma coisa aqui que você deve guardar com você, digam amém. A palavra que está sobre a sua cabeça, a palavra bíblica, a palavra do Senhor Deus que está sobre nós, sobre a igreja, uma palavra de salvação, uma palavra da promessa. Não tem homens na terra, não tem anjos no céu, não tem demônios no inferno que possam arrancar esta palavra da promessa sobre você. Vocês me compreendem? Digam amém. Só tem uma coisa que pode arrancar a promessa da parte do Senhor Deus que está sobre você. O que seria essa tal coisa? Vou repetir. Não tem anjo no céu, homem na terra, não tem demônio no inferno que arranque a palavra da promessa que está sobre você. Mas tem algo que biblicamente pode arrancar isso de você. Digam comigo assim, a murmuração. É quem vive reclamando, cara. Olha para quem está perto e pergunta assim, tu é reclamão? Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Israel, no Egito, 430 anos aprisionado na condição de escravo. Sim ou não? Vem uma palavra, Deus decide, levantou Moisés, todo mundo conhece a história, arranca Israel de lá, ok. Eles entram pela porta do deserto. Glória a Deus. Sobre eles tinha uma palavra da promessa. Que palavra era essa? Vocês vão entrar na terra que eu preparei para vocês. Qual o nome dessa terra? Ok. Um povo, uma promessa e uma terra. Amém? Eles entraram na terra, apesar de Deus liberar a palavra de promessa para eles? Não. Por quê? Eles reclamavam tanto, murmuravam tanto no percurso do deserto. A contabilidade dentro da historicidade do Antigo Testamento diz que na nação de Israel que saiu do Egito pela porta do deserto era composta por 2.710.000 pessoas. Vou repetir, 2.710.000 pessoas. É muita gente, entre crianças, adolescentes, adulto e ancião. Esse povo no caminho do deserto tinha água, tinha comida, tinha maná, tudo e mais um pouco. Coluna de nuvem, coluna de fogo, tudo e mais um pouco. Mesmo assim, murmuravam. Deus disse assim, Moisés, no escritório, quero falar com você. No monte de Deus, na época de Moisés, era o escritório do céu. Quando ele subiu, o Senhor disse assim, vou matar o povo.
Como é que é, Moisés? Ou como é que é, Senhor? Eu vou matar o povo. Por quê? O povo reclama muito. A única coisa que tem o poder de arrancar uma palavra de promessa sobre você é você mesmo, com tua murmuração. Moisés disse assim: se o Senhor matar esse povo, risque o meu nome do livro da vida. Esse povo é o povo que o Senhor liberou uma palavra, cuja promessa foi feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ele começa a pregar para Deus. Deus em silêncio está e em silêncio permanece. Deus está calado e calado Deus permanece. Passaram-se o tempo. Moisés percebe que Deus não falou nada e ele vibra por dentro. Uau! Convenci Deus. Aleluia. Aí Deus, quando resolve falar, disse: Moisés, sim, Senhor, desce. Ele desceu, convenci Deus. Uau, o povo não vai morrer. Quando Moisés pega o povo e retoma a andança pelo deserto, lá na frente, mais um pouquinho, Deus mata um pouco do povo. Daqui a pouco vai andando mais um pouco lá na frente, Deus matou mais um pouco do povo. Vai andando lá na frente, Deus mais um pouco do povo. Ou seja, Deus fez o que disse para Moisés que iria fazer, dentro de uma estratégia que Moisés não percebesse que Deus fez. Digam amém. Se Deus faz de uma só vez, trazia um choque para Moisés. Deus disse: não vou fazer como eu queria, mas vou fazer paulatinamente. E Deus matou, o povo morreu. Quem é que toma posse? Quem é que toma posse da terra? Os filhos, a outra geração. Porque a geração anterior era uma geração de reclamões, murmuradores. A partir de hoje, chega na tua casa, muda a rota da história e fala: não murmuro mais. Você quer ver um ministério atrasar? Você quer ver uma igreja travar? Você quer ver uma igreja ter dificuldade, bloqueio espiritual e ela não anda? É quando tem murmuradores dentro da igreja. Irmão, é melhor que Deus arranque o murmurador se ele não quiser se converter. Porque quando ele sai, quebra as cadeias, a igreja anda, o negócio destrava. Porque enquanto ele fica, a obra trava. E o pior, que o indivíduo diz assim: eu estou aqui, mas não estou junto. Eu estou aqui, mas não torço pela igreja. Eu estou aqui, mas não estou junto. Ele não sai, mas também fica para ver a obra definhar. Mas quando Deus faz, porque quem arranca é Deus. Quer ver? Jesus disse assim: se não der um grito de glória a Deus agora, eu vou ficar para janta na casa de vocês. Jesus disse assim: toda planta, e planta dentro da interpretação, dentro da simbologia bíblica, planta fala, árvores fala de homem. Aí Jesus disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Tem crente que sai da igreja, não é porque quis sair, sai porque Deus tirou. Vocês creem nisso? Digam amém. Porque a igreja ainda é de Jesus. Mateus, capítulo 9, verso 37 e 38. Eu amo esse texto. Vou repetir para vocês gravarem. Mateus, capítulo 9, verso 37 e 38. O próprio Cristo está dizendo assim: grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. Aí ele dá uma orientação no andamento da sua fala. Ele é demais. Aí ele diz assim, vírgula, rogai, ele está dizendo, clama, grita, ora, ao Senhor, dono da seara, para que vos mande trabalhadores. Está no texto. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, seara, que mande obreiros para a sua casa. Irmãos, pastor de igreja, líder de igreja, quem toma a frente de igreja, não precisa ficar desesperado, não. Entenda uma coisa: esteja na posição, esteja com Cristo, em oração, ore debaixo desse texto. Se a obra de Jesus fica em paz, vai vir crente da direita, vai vir crente da esquerda, Deus vai soprar um vento, vai trazer gente de perto, gente de longe, a obra vai andar, ela não para. Está no texto. Ô pastor, você não vai fazer visita lá ao irmão não, que está 15 dias que não vem na igreja?
Atos dos Apóstolos vai nos ensinar que os líderes da igreja fazem visita para 3 classes de pessoas. Quantas classes? A primeira, o órfão. A segunda, a viúva. E terceira, para quem está enfermo. Tem crente que faz biquinho, faz charminho, só para o pastor ir na casa dele. Pastor tem casa, tem família, tem boleto, dívida para pagar, a mulher no ouvido, está faltando isso, tem que ir no mercado. E o pastor fica louco, irmão. E se Jesus não tiver misericórdia, misericórdia mesmo tem que ter. Se não pertencer a essas classes, eu não vou. Ah, mas fulano vai sair da igreja, fica tranquilo. Quando o sapato apertar lá, ele sabe o endereço e o CEP da igreja, ele vai voltar e vai falar, Jesus, glória a Deus. Amém, queridos? Lidar com crente já não é fácil, com crente, charmoso. Tudo é charminho. Aí dificulta a vida do pastor. Aí depois é o pastor que não presta. É? Vamos lá. Vamos aqui. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, verso 33, e daqui a pouco nós lemos com vocês Filipenses capítulo 3, verso 7 e 8, nós entendemos que perder por Jesus é ganhar tudo. Pois bem, eu abro mão do temporário para viver o eterno. Olhem para mim, por favor. A gente vive em um mundo cujo tempo não é o Kairos, é o Cronos. Cronos, falamos de cronologia. Cronos, tempo do homem. Kairos, tempo divino, tempo de Deus. Aqui nós estamos, como seres humanos, nós temos 4 fases na vida. Quantas fases? Quais são elas? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Eu tenho uma notícia para você. É boa e é ruim. Primeiro, um dia você vai morrer. A boa é que se você estiver com Jesus, você sabe para onde vai. Tem gente que pensa, eu nasce, cresce e reproduz. Aí ele pega ou morre. Então, querido, essas fases nós vamos ter que ir em frente. Tá, mas eu estou ciente que a minha alma vai para onde? Para o céu. Eu abro mão do temporário para viver o eterno. Enquanto está lá, no bloco do carnaval. O bloco do beco, que é um beco sem saída. Vai perturbação. Quando você vem para Jesus, você está seguro. Você sabe para onde você vai. Vamos concluir? Digam amém. Vamos lá, último ponto. Quando Jesus é tudo, Deus cuida dos detalhes. Vamos terminar aqui. Quando Jesus é tudo, Deus cuida do que, gente? Romanos capítulo 8, verso 32, por favor. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também como ele todas as coisas. Gente, Deus não me ignora os detalhes. Tem gente que fala, meu Deus, o Senhor não cuidou daquilo, o Senhor não viu aquilo, Jesus, mas por que o Senhor permitiu? E é tanta coisa que a gente começa a se preocupar que acaba tirando o mérito do Senhor Deus como um ser divino e que tudo pode. Então nós temos que nos atentar ao ler a Bíblia Sagrada que, dentro de alguns níveis interpretativos, Deus não ignora os detalhes. Ele apenas os trata depois que Jesus está no centro. É por isso do tema, Jesus é tudo, o resto é? É isso aqui. Quando entregamos o controle, Deus libera provisão, direção e paz. Vamos lá? Quando entregamos o controle, Deus libera o quê? Provisão, direção e paz. Levante a mão e eu declaro sobre você. O Senhor te libera provisão, direção e paz. Em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui. Eu entrego o controle e Deus cuida dos detalhes. Não se esqueça disso. O que eu quero frisar para vocês nesse último tópico é: eu entrego o controle e Deus cuida dos detalhes. Essa não é apenas uma aula, é uma aula especial, digo amém. Você veio aqui para ouvir uma palavra bíblica trabalhada. E toda vez que a palavra é professada, o Espírito entra em
ação. É por livro que, no Evangelho de João, capítulo 1, diz o quê? E o verbo se fez carne. A palavra verbo, do grego. Se você entender que corre risco de esquecer, escreva. A palavra do grego, verbo, transliterada para a língua portuguesa, é palavra em ação. É por isso que, todas as vezes que você prega a Bíblia Sagrada, Jesus está em ação. O céu está em movimento. Nada está parado. O primeiro crente pentecostal que entrou em ação, pelo poder da palavra, está em Gênesis. Capítulo 1, verso 2, que dizia: o Espírito do Senhor se movia sobre a face. Ele estava em movimento, ação. É por isso que você não pode parar. Esse negócio de crente chegar para o pastor e falar assim: pastor, eu quero um tempo. Quer? Eu quero um tempo. Cabeça cheia. Preocupado. Crente, para resolver as coisas, não perde tempo. Crente resolve coisas em movimento. Josué, capítulo 3, verso 5 a partir. Josué está no comando da nação de Israel. Olha para mim aqui, diga amém. Aí daqui a pouco ele está com o povo. Chegou diante de um rio. Qual é o nome do rio? Rio Jordão. O rio estava em época de cega. O que significa dizer que o rio estava em época de cega? O rio estava transbordante devido a muita água. Era tanta água que o rio vinha com tanta força que ele espirrava a água para fora. A borda era água a todo momento. A correnteza estava de uma força tão terrível que a historicidade do Antigo Testamento diz que não tinha homem, mesmo sabendo nadar, que com força abraçal poderia passar aquele rio naquele momento. Quando Josué, na liderança do povo, chegou e viu aquele rio, falou: vixe, temos problema no caminho. 3 homens hebreus chegou para Josué e disse assim: vamos parar um pouco para pensar, para resolver o problema. Vamos parar um pouco. Pararam, daqui a pouco as mulheres armaram a tenda, ficaram lá 3 dias. E só ficaram 3 dias porque Deus interviu, senão estava lá até hoje. Para resolver problema. Você já viu algum que fala assim: não, vamos parar um pouco, porque para resolver problema temos que parar. Não, se resolve em movimento. Era para parar o momento, ficaram 3 dias. Deus desce e fala com Josué: Josué, vem cá, vamos falar comigo. Da mesma forma que ele tratava com Moisés, ele chamou Josué: vem cá, particular. Não. Não é para parar. Vai resolver, vai assim sim. Ele orientou Moisés, quando ele, debaixo de uma orientação, orientou a Josué, e debaixo dessa orientação, quando ele se levantar para fazer, o mar, Jordão se abriu. E o povo passou. E para ficar por sinal, Deus ainda deixou uma marca, um sinal, dentro do rio Jordão. Um altar feito de pedras. Eu já vi altar feito fora, mas altar feito dentro da água, nunca vi. Eu disse assim: vai deixar por sinal um altar feito lá de dentro. E o altar do lado de fora, na porta do rio. Aonde tem altar, significa dizer: Deus teve um encontro com alguém nesse lugar. Pois não se resolve problema parando, se resolve problema em movimento. Então eu quero declarar, na conclusão desta aula, que hoje é um tempo novo da parte de Deus para a vida de alguns aqui esta noite. É tempo de alinhamento, é um tempo de retorno à essência, é um tempo de Jesus voltar a ser tudo na sua vida. Lembra? Jesus não apenas quer desejar ocupar espaço, Ele quer desejar habitar no teu trono, da tua vida. Em nome de Jesus, deixe Ele ser o centro, deixe Ele ser o centro, deixe Ele ser o centro da sua vida. Ocupe o trono do teu ser e resolva os detalhes daquilo que precisa. Venha ao altar e declare: Jesus é tudo na minha vida. Digam graças a Deus. Senhor, eu quero orar neste momento, lhe agradecendo